Você confiaria sua vida inteira a alguém, e no final, fosse traída pelas duas pessoas que mais amava? Carla viveu 15 anos de um casamento que parecia perfeito, até ser abandonada de forma cruel. Mas o que ninguém esperava é que ela teria coragem de virar o jogo de um jeito surpreendente. O que ela fez no final, você nunca imaginaria. Fica comigo até o fim, porque essa história é diferente de tudo que você já ouviu. Desde jovem, Carla sempre foi aquela garota cheia de sonhos. Queria uma família, uma casa cheia de amor e filhos correndo pelo quintal. Quando conheceu Diego, sentiu que finalmente estava no caminho certo. Ele era carismático, atencioso, daqueles que sabia exatamente o que dizer para fazer uma mulher se sentir única. O namoro evoluiu rápido. Com pouco mais de um ano, eles já estavam morando juntos. Logo depois, veio o casamento no civil, seguido da chegada dos filhos. Para Carla, era o início do felizes para sempre. Eles dividiam tudo: sonhos, contas, problemas e alegrias. Carla acreditava de coração que tinha encontrado o amor da sua vida. A irmã mais nova dela, Fernanda, também era muito presente. As duas sempre foram próximas. Carla ajudava com tudo: estudos, conselhos, até roupas emprestadas. Elas eram inseparáveis. Carla jamais poderia imaginar que essa ligação tão forte entre as duas seria o início da sua maior dor. Durante 15 anos, Carla e Diego viveram como um casal comum. Não eram perfeitos, claro, mas se respeitavam, cuidavam um do outro e dos filhos. Ela era aquela mulher que fazia tudo: trabalhava, cuidava da casa, dos filhos e ainda tinha tempo para cuidar do marido. Mas mesmo com toda a dedicação, algo começou a mudar. Tudo começou de forma sutil. Diego passou a chegar mais tarde em casa, começou a se irritar por qualquer motivo, e aos poucos foi se afastando. Carla tentou conversar, perguntou se ele estava passando por algum problema, mas ele sempre negava. A desculpa era o cansaço, o estresse do trabalho, a rotina pesada. Carla começou a se sentir culpada. Achava que estava errando em algo, que talvez tivesse deixado de ser atraente, interessante. Ela tentou reacender a relação, preparou jantares, propôs viagens, mas Diego sempre tinha uma desculpa. A distância entre eles ficou tão grande, que parecia que viviam na mesma casa apenas como colegas. E então, um dia, sem aviso, ele simplesmente disse: "Quero o divórcio." Assim, frio, direto, sem lágrimas, sem explicação. Carla ficou em choque. Perguntou o motivo, implorou por uma conversa, mas ele foi seco: "Não te amo mais." Ela ficou sem chão. Chorou dias e noites, perdeu o apetite, o sono, a vontade de viver. Os filhos perceberam a tristeza, mas ela tentou ser forte por eles. Foi quando, semanas depois, a bomba explodiu. Uma conhecida do bairro comentou, sem saber do impacto que causaria: "Você viu a Fernanda e o Diego juntos no shopping? Estavam bem agarradinhos. Achei até que estavam namorando." Carla congelou. A dor foi como uma facada. No começo, ela quis negar, achou que era um mal-entendido. Mas depois começou a ligar os pontos: a mudança de Diego, as visitas constantes de Fernanda, os sumiços inexplicáveis. Ela investigou discretamente, e a verdade apareceu: Diego estava se relacionando com a própria irmã dela. E não era algo recente. A traição já vinha de muito tempo. Carla desabou. A traição de um marido já era insuportável. Mas da irmã, isso a destruiu por dentro. Ela se sentiu burra, usada, traída, por quem ela mais amava e confiava. Passou semanas em um estado que nem ela conseguia descrever. Teve crises de pânico, mal saía de casa. Os filhos eram sua única força. E enquanto ela lutava para se reconstruir, Diego e Fernanda viviam como se nada tivesse acontecido. Como se o sofrimento dela não fosse nada. O tempo passou. Carla se ergueu aos poucos. Começou a trabalhar mais, mudou o visual, voltou a sorrir, mesmo que o sorriso ainda carregasse um pouco de dor. Foi quando Diego voltou a aparecer. Primeiro, com mensagens simples: "Oi, tudo bem?" Depois, elogios: "Você tá linda nas fotos." E por fim, confissões: "Eu errei. Sinto sua falta."
A Fernanda não era o que eu pensava. Carla ficou em silêncio. No fundo, sentia raiva, mas também curiosidade. Diego queria voltar, mas ela não era mais a mesma mulher de antes. Então, teve uma ideia. Não ia aceitar ele de volta como antes. Mas também não ia deixá-lo sair impune. Ela passou a responder. Aos poucos. Fria, mas presente. Aceitou um encontro. Depois outro. Diego, cego pela saudade e culpa, caiu direitinho. E sem perceber, eles voltaram a se envolver. Mas Carla tinha deixado claro: não quero rótulos. Não quero compromisso. Diego aceitou. E ali, naquele momento, Carla se tornou amante do próprio ex-marido. Não por amor, mas por vingança. Ela queria que ele se apaixonasse de novo. Queria que ele sentisse a dor da rejeição. E quando isso aconteceu, quando Diego implorou para reatar, ela disse a frase que carregava no peito há meses. Agora é tarde. Você me perdeu no dia em que escolheu me trair com minha irmã. Carla encerrou aquele ciclo como uma mulher diferente. Não por orgulho, mas por amor próprio. Ela entendeu que vingança nem sempre é destruir o outro, mas mostrar que ele não tem mais poder sobre você. Hoje, Carla vive em paz. Está focada nos filhos, no trabalho, em si mesma. E diz, com firmeza: eu não perdi meu marido. Me livrei dele. E você? Já se sentiu traído por quem dizia te amar? Já teve que se reconstruir depois de uma decepção dessas? A história da Carla nos lembra que nem toda dor é o fim. Às vezes, é só o começo de uma nova versão sua, mais forte, mais lúcida e mais dona de si. Se essa história te tocou de alguma forma, eu te convido a assistir este outro vídeo aqui ao lado, que fala sobre uma mulher que também foi traída pela irmã, mas escolheu um caminho muito diferente. Quem aprende a se amar, nunca mais aceita ser tratado como segunda opção. E às vezes, o melhor jeito de vencer é deixar o outro ver o quanto ele perdeu.